O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, apresentou um projeto de lei polêmico que reduz o número de secretarias. O objetivo seria cortar custos, mas, ao mesmo tempo, aumenta os salários de cargos comissionados e o do próprio prefeito. A oposição afirma que os gastos vão aumentar, mas o líder do governo na casa garante que não. Veja outros destaques do Jornal do Dia. O Tribunal de Justiça continua realizando audiências de instrução no caso das Taturanas. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, é homenageada pela Câmara de Vereadores de Maceió. E os deputados estaduais aprovam parecer que considera constitucional o orçamento impositivo. O projeto destina 81 milhões de reais para as emendas dos parlamentares. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça continua realizando as audiências de instrução do caso das Taturanas. Hoje foram ouvidas as testemunhas de defesa do deputado Antônio Albuquerque. O juiz Elestron Costa autorizou a entrada da imprensa para fazer alguns minutos de imagens da audiência de instrução. Foi possível registrar o pedido do advogado de Antônio Albuquerque para que uma perícia fosse feita nas contas do parlamentar. Como o seu pedido era um pouco mais complexo, eu vou analisando no curso da oitiva das testemunhas e decido ao final. Em seguida, o juiz pediu para que a imprensa deixasse o auditório. Se retirar só durante a oitiva das testemunhas. Essa é a terceira audiência continuada. Hoje, a Justiça deve ouvir 3 testemunhas de defesa de Antônio Albuquerque, além dele próprio. É um processo guarda-chuva, com vários réus, com muitos documentos, e que, na verdade, começou em razão da operação da Polícia Federal e que, na nossa ótica, nada prova. E que a gente vai perseguir, tentar demonstrar durante o curso do processo que não houve nenhum ato improbo, nada ilegal que possa vir a poder puni-lo. Cícero Ferro, dessa vez, não quis gravar entrevista. Maurício Tavares, também réu no processo da Operação Taturana, alegou que compareceu à audiência porque é inocente. Vocês têm observado que tem faltado alguns e eu resolvi não faltar porque estou absolutamente com a minha consciência tranquila que não cometi nenhum tipo de desvio. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Cícero Amélio, compareceu a todas as audiências e também garante que é inocente. Ele vai pedir que a Justiça realize uma perícia na conta bancária, enquanto era deputado estadual. Vou também solicitar para que se façam as perícias, que eles têm números absurdos, onde eu só tenho uma única conta e a única coisa que entrou foi meu salário e a verba de gabinete. Os promotores do Ministério Público Estadual acreditam que a audiência de instrução deve ser concluída ainda hoje. Das 3 audiências, os únicos que não compareceram a nenhuma delas foram os réus Antônio Albuquerque, Nelito Gomes de Barros e Adival Gaia. Vai depender muito do acervo de provas que há. Agora, eu repito, é uma oportunidade que tem os réus, né, em homenagem ao princípio da ampla defesa, de apresentarem a sua versão, ou seja, as alegações que tem para desconstruir as provas trazidas pelo Ministério Público. A maior liderança da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, está em Maceió. Ela foi homenageada hoje pela Câmara de Vereadores e aproveitou para falar sobre eleições, sobre a PEC 55 e também sobre o pedido de afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Marina Silva recebeu a comenda José Antônio dos Santos, homenagem da Câmara de Vereadores de Maceió. Antes de ser homenageada, a porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade falou com a imprensa. Marina foi questionada sobre a possível candidatura nas próximas eleições para presidente da República. Esse não é o momento de ficar pensando apenas na eleição, no poder pelo poder. É o momento de pensar o país, discutir ideias e discutir propostas. O compromisso da rede é de primeiro fazer o debate sobre o que é melhor para o Brasil. A ex-senadora comentou o descumprimento de Renan Calheiros da liminar do STF, que pede o afastamento dele da presidência do Senado. A Rede foi o partido que pediu o afastamento do senador, já que ele é réu no Supremo pelo crime de peculato. É válido para o Cunha, para o Renan ou para qualquer outro que tenha se tornado réu, porque a Constituição Federal assevera: não se pode ser réu na presidência da República.
Durante a coletiva, Marina Silva também falou da PEC da reforma da Previdência Social. A proposta prevê o estabelecimento de idade mínima de 65 anos para os contribuintes reivindicarem aposentadorias. É claro que precisamos resolver o grave problema do déficit da Previdência, mas, como eu falei anteriormente, nós já temos aí um primeiro absurdo. Você, para receber o seu benefício de forma integral, a sua aposentadoria, precisar contribuir 39 anos, quase 40 anos, esse é o absurdo dos absurdos. Por fim, Marina falou da PEC 55, que limita os gastos do governo em um prazo de 20 anos. A proposta deve ser votada no dia 13 de dezembro, em segundo turno no Senado. A PEC é o principal motivo de ocupações em universidades e outras instituições de ensino, além da greve de técnicos administrativos e professores universitários em todo o país. É preciso que se faça o debate para melhorar a qualidade da educação no Brasil? É claro que é preciso fazer, mas isso deve ser feito com a participação dos estudantes, com a participação dos professores, dos diferentes setores da sociedade. À tarde, Marina Silva se reúne com conselheiros tutelares e representantes de movimentos em defesa da infância e da adolescência. E a Prefeitura de Maceió enviou à Câmara de Vereadores 3 projetos de lei em regime de urgência. Um deles extingue secretarias e aumenta salários de cargos comissionados e do próprio prefeito. Os vereadores conheceram os detalhes dos projetos pelo Diário Oficial. Um deles propõe a reforma do Código Tributário. Outro cria órgão municipal. O mais polêmico reduz de 28 para 26 o número de secretarias e tenta desburocratizar repartições públicas. Quando alguém vai nas secretarias, vai a 3, 4 secretarias para resolver um assunto só. Então a intenção do prefeito é afunilar isso para uma única secretaria. Os projetos foram lidos no plenário da Câmara e começaram a tramitar em regime de urgência nas comissões internas. Os vereadores de oposição criticaram principalmente o projeto que trata da reestruturação da administração municipal. Segundo eles, a mensagem propõe um reajuste salarial de 30% nos salários dos servidores comissionados. Pelo que está no Diário Oficial, o salário do prefeito sobe para R$20 mil, do vice para R$17.500 e os vencimentos dos secretários municipais ficam em R$17 mil. Se você analisar o que o artigo 40, dentro dos cargos comissionados, dentro da nomenclatura de cada cargo, dentro de que cada função terá, você vai ver que ele só vai extinguir mesmo ali o cargo de secretário. Mas os outros, com nova nomenclatura, existirá dentro do município. Então, na verdade, não vai ter enxugamento da folha, não vai ter redução de gastos, não vai ter equilíbrio financeiro, pelo contrário. Você vai ter mais gente no município. O líder do governo na Câmara garante que os projetos não provocam um aumento no orçamento do próximo ano, previsto para R$2 bilhões. Não altera, tanto é que está dentro da projeção orçamentária, que sequer sofrerá alterações no orçamento. O orçamento já está pronto e eles não poderiam fazer um projeto que alterasse o orçamento, que já está em votação. Como tramitam em regime de urgência, os projetos podem até ser votados e aprovados nesta quarta-feira. Vai depender apenas da disposição de trabalho dos vereadores. No início da atual gestão, o prefeito Rui Palmeira havia reduzido o salário dele de R$20 mil para R$17 mil. Portanto, segundo o secretário de administração, o aumento previsto no projeto apenas reestabelece o antigo valor. E o Instituto do Meio Ambiente e a Polícia Ambiental interditaram o lixão de Arapiraca. Quem traz os detalhes para a gente é Eric Balbino, do portal 7 Segundos. Boa tarde para você, Eric. Boa tarde, Juliana. Olha só, mais um grave acidente foi registrado aqui na região do Agreste Alagoano. Desta vez, o acidente aconteceu em um trecho da BR-101, próximo à cidade de Junqueiro. Um motorista que estava sem cinto de segurança perdeu o controle da carreta que conduzia e acabou sendo arremessado para fora do veículo. Ele também foi esmagado pela carroceria do automóvel. PRF e IMA estiveram no local. Além do trânsito lento, o acidente causou danos ao meio ambiente, pois a carreta estava abastecida com polietileno.
Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a vítima já estava sem vida. E ontem, equipes de fiscalização do IMA e a Polícia Ambiental interditaram o lixão daqui da cidade de Arapiraca, que fica no bairro Mangabeiras. Mediante isso, a Prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta com o órgão, se comprometendo a dar a correta destinação ao lixo gerado no município. Depois da notificação, parte do lixo foi levado do local até a estação de tratamento de resíduos do Agreste. E os reservatórios de água que abastecem algumas das cidades daqui do Agreste Alagoano estão secando e a situação tende a piorar em alguns municípios. Essas fotos que vocês acompanham agora são do reservatório de Carangueja, que é responsável pelo abastecimento de 70% da cidade de Palmeira dos Índios. Como vocês podem ver, o local está praticamente sem água. Neste sábado, o presidente Michel Temer vem a Alagoas para apresentar algumas ações de combate a essa seca, que já é considerada pelos especialistas como a maior seca dos últimos anos. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde. Voltamos amanhã com mais informações. Combinado, Eric. Até lá. Ainda hoje, a gente fala sobre a lei da repatriação e sobre o processo de transição de mandato com o presidente da AMA, Marcelo Beltrão. E já a seguir, passageiros vão poder pagar a corrida de Uber também com dinheiro. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já.